Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador. Para nós é uma satisfação ter conosco o vereador Antônio Carrijo, líder do prefeito aqui na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Viu? Obrigado, estamos aí para conversar e mostrar o que é realmente o papel do Poder Legislativo e o que representa também a liderança do governo aqui na casa. Vereador, assim, o vereador tem o papel dele fora, né? Quer dizer, no gabinete, todo atendimento, mas o senhor como líder do prefeito e o Odelmo Leão voltou esse ano, a demanda foi muito grande, então eu acho que os temas têm que ser realmente com relação aos projetos do Executivo. E o vereador, como esse programa que ele é pautado pelo vereador, o senhor nos colocou aqui como importante a gente falar sobre o projeto que regularizou a questão dos alvarás no município de Uberlândia e também das construções, vereador. Esse projeto aqui, muitos vereadores sentaram e falaram, olha, nós aprovamos esse projeto com ênfase com relação à importância deles. O município sempre teve construções irregulares e também comércios operando sem o alvará. Isso gerou uma polêmica, foi motivo de ação do Ministério Público. Essa Câmara recebeu, na antiga legislação, na antiga legislatura, os vereadores daqui, com a presença de promotores para resolver toda a questão, iam fechar comércios em Uberlândia. O que se avista agora de diferente para os comerciantes? Bom, primeiramente é importante dizer que o papel da liderança do governo é articulação. E eu já estou aqui no meu 7º mandato no Parlamento, aqui no Poder Legislativo, e esse papel é fundamental porque nós temos que articular com os demais vereadores, com a mesa diretora e com o governo, para que os projetos do governo sejam votados. Então, acho que uma grande facilidade que o prefeito Odelmo tem é a articulação perante as instituições e os poderes, porque o Ministério Público não é um poder, mas é uma instituição, e sempre há, por parte do Ministério Público, quando ele faz um procedimento administrativo ou apresenta um termo de ajuste ou apresenta sugestões, nós tentamos ouvir e é lógico acatar aquilo que realmente a lei manda. Então, uma das questões que a cidade de Uberlândia estava parada aí, na questão do alvará e as questões das legalização das construções. E havia um entendimento da administração anterior de fazer as leis, mas as leis não eram fruto de resultado de uma somatória entre Poder Legislativo, Poder Executivo, população e representantes das entidades, principalmente os poderes já instituídos, e é lógico, aí que eu falo o Ministério Público. E não houve esse entendimento. Então nós aprofundamos agora, no início do ano de 2007, 2 leis fundamentais para desburocratizar e alavancar esses acordos que foram feitos no ano de 2016, 2015, 2014, que não conseguiram alavancar. E aí foi feito essas 2 legislações, e é bom dizer, como você questionou, não só em Uberlândia, mas no Brasil todo, né? E muitas vezes nós, legisladores, fazemos leis a cada minuto. Então não adianta você criar leis que depois não tem como cumprir. Então você tem que surgir uma legislação, uma lei, que haja fruto de discussão ampla, né, de debate para resolver a situação do povo. E lógico que as leis têm que evoluir. Nós sempre que evoluir de que forma? A população chega aqui, ela reivindica, mas nós temos que evoluir, porque as leis muitas vezes ficam 10, 15 anos. E ela, lógico que ela tem que sofrer alterações. Então essas 2 leis da legalização das concessões e de alvará foi para quê? Porque já existia a lei, mas a população não atendia aquele requisito da lei. Então, o governo, através da secretaria competente, elaborou um alvará facilitado. Essa lei visa o quê? Ela visa desburocratizar e dar oportunidade do comércio, do estabelecimento, seja ele que presta trabalho filantrópico, ou organizações, enfim, para que ele pudesse ter a condição de trabalhar, porque estava sem a documentação. Vereador, então, o que facilita? Primeira coisa, por que facilita? Ele não tinha o alvará de funcionamento. Então agora, com uma lei que chama alvará facilitado, ele terá a oportunidade de entrar na prefeitura, requerer o seu alvará e ter a liberdade de trabalhar. O requisito é básico. Você tem que ir no cartório de títulos e cartório de registro de imóvel, pegar a certidão atualizada e a documentação do seu estabelecimento ou da sua entidade, para que você tenha um prazo de 180 dias para legalizar o seu estabelecimento, principalmente na questão da acessibilidade. Esse é o ponto principal do alvará facilitado. Por quê? Uberlândia já foi demonstrado para o país que é uma cidade modelo na acessibilidade.
E aqui realmente os órgãos de atuação de fiscalização, eles são atuantes e eles cobrou do Executivo uma cobrança eficaz na questão do alvará. E aí sim a Prefeitura começou a fiscalizar, cumprindo a lei, e realmente a grande parcela desse estabelecimento ficar sem alvará. Então hoje essa lei vem para facilitar. Ele vai na Prefeitura, no setor de protocolo, apresenta a documentação solicitada e a partir daí ele tem o alvará já concedido. E aí sim ele tem a paz para iniciar a legalização do seu estabelecimento, e a questão do alvará tem condições de trabalhar e continuar trabalhando. E aí sim volta à normalidade. E a outra lei é a questão do tô legal. Só a questão da legalização do alvará. O que intimidavam esses comerciantes era a questão dos custos. Continua a mesma coisa. Por exemplo, o custo de ter que mudar o imóvel, ter que adaptar um banheiro, não é? Dessa questão toda de encanação, quer dizer, eles olham tudo. Esse aí o comerciante ele tem que arcar. Sim, não só a questão da acessibilidade, mas tem muitas questões que o estabelecimento não atendia. Então, por exemplo, reclamação de vizinho, de som, a questão não só da acessibilidade, mas na lei uso e ocupação do solo, que aquele estabelecimento não poderia estar instalado ali, porque a lei uso e ocupação do solo não permitia. Então, tem várias irregularidades que o comerciante cometia, não só o comerciante, mas as entidades. Então, essa lei visa dar um prazo para o comerciante. Peraí, a Prefeitura está te liberando o alvará para você tomar pé da situação e a partir daí você legalizar o imóvel. Aí é outro prazo que aí vai inclusive cair na lei Tô Legal, que uma lei ajuda a outra lei. Eu estou legal agora, vereador. Os imóveis também estavam irregulares conforme a lei de ocupação do solo. Sim, geralmente todo cidadão, o que ele faz? Ele constrói a sua residência ou constrói o seu estabelecimento comercial atendendo a legislação. Aí de repente passa um mês, 2 ou 3 ou anos, vai lá e modifica aquele imóvel. Aquele imóvel, ele às vezes não chegou a pegar o habites. E aí ele fica pendente no habites. E aí, naquele comércio, aquela residência vira comércio, e aquele comércio vira, às vezes, até um hospital, ou vira um estabelecimento de saúde, ou vira uma entidade. E aí fica o quê? Não respeitando a lei de uso e ocupação do solo, até às vezes, até o tipo de funcionamento. E aí, o que o Tô Legal veio? Para legalizar as condições que era chamada lei PRED, que é a legalização de imóvel, que antigamente, eu já estou aqui no Poder Legislativo já há vários anos, era chamado construções clandestinas. Então, a construção tinha que ter o habites, porque muitas das vezes o cidadão não pega o habites. E aí, fica contrário à lei. Mesmo às vezes ele pegando o habites, ele vai criar um estabelecimento, mas ele modifica depois de pegar o habites, ele modifica a construção e tem que atender a legislação. Por exemplo, vou dar um exemplo típico: afastamento lateral e afastamento frontal, ou construir 100% naquele terreno. Então tem muitas situações que a lei não permite, a lei usa e ocupação do solo. E o que o PRED e agora o Tô Legal fez? Dando a oportunidade das pessoas pagarem uma multa pela irregularidade e legalizar o imóvel. De que forma? Se ele tem um afastamento, ou se ele não respeitou o recuo, se ele não respeitou a ocupação da área, ou se por acaso aquele estabelecimento lá, aquela residência não pode ser naquele local. Então, aí sim a legislação vai dar a oportunidade de legalizar. Se aquele estabelecimento tem locais que não tem condições de ter uma indústria ou um comércio naquele local, naquele bairro, aí realmente não tem como atender. Não pode operar. Não pode operar. Mas a lei, ela visa ajudar as pessoas a legalizar seu imóvel. Porque todo cidadão, ele pega o habites, no mínimo ele faz uma varanda, ele faz uma garagem, depois pega o habites. E depois ele parte para os princípios de modificar a casa. Modificar seu estabelecimento, que às vezes não é nem residência, é construído uma área, um terreno lá, é construído uma área comercial e nessa área comercial ele transforma em residência. Então, vice-versa. Então, essa lei, ela dá a oportunidade, primeiramente, ele terá um desconto especial de 90%, pagamento à vista sobre as multas de cada penalidade. E essa multa, ele tem um prazo até janeiro. Então, todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de vir na Prefeitura dar entrada, eu aproveito e convido.
vem até a prefeitura para legalizar seu imóvel. E ele terá a oportunidade única e exclusiva de legalizar. Se não tiver condições de pagar à vista, ele terá a oportunidade de pagar até em 12 parcelas. Vereador, coisa antiga do município, dizem que tem muitos estabelecimentos, no caso do executivo, né, do município, que também falta documentação. Isso procede, que tem prédios do município que não tem a documentação também. A pessoa, quer dizer, quando vai cobrar dos comerciantes ou de alguém, fala, mas nem o próprio município também tem situação. Isso procede? Ou... Sim, nós vamos dar um exemplo aqui do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O prédio da Câmara, o prédio da Prefeitura. O que acontece? O Poder Executivo, através de sua secretaria, que emite o alvará de funcionamento, emite o habites, e é ele que poderia já emitir o alvará de funcionamento e o habites também desses dois prédios, um exemplo. Então, o que é? A lei modifica, por exemplo, a lei de acessibilidade. Quando construiu aqui o centro administrativo, não tinha a lei de acessibilidade. Então, nós tínhamos aquela documentação naquela época. Então, se hoje modificou as leis, aí você tem que adaptar o estabelecimento comercial ou residencial ou os prédios públicos para receber o alvará ou habites. Então, realmente tem alguns equipamentos públicos e estabelecimentos comerciais, tipo algumas escolas, que tem que receber novamente a vistoria da prefeitura para emitir o habites e também o alvará. Então, é a mesma forma. A lei ela é para todos, tanto para o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e também para as entidades. E é lógico, para a população. Ok, vereador, vamos falar sobre o assunto mais importante, que é o orçamento do município, mais de 2,5 bilhões de reais para o ano que vem. Há expectativa realmente desse orçamento se cumprir, vereador? O prefeito Odel, nos 8 anos de governo dele, ele teve um acerto de orçamento em torno de 90% a 95% do acerto do orçamento. O que é? Você prevê a realidade. Então, nós estamos trabalhando em 2018, 2017, com o orçamento de 2016. Então, um orçamento superestimado. E 2018, nós ainda vamos trabalhar com ele não na sua totalidade, porque nós só vamos poder ter um orçamento preciso em 2019. 2018 vai aproximar. Por quê? Nós temos que viver a realidade e as adaptações, porque nós pegamos o município com um orçamento superestimado e pegamos o município com um déficit muito grande. Então, para fazer todos esses acertos, é difícil fazer um orçamento. Então, o orçamento para 2018 foi um orçamento de 2 bilhões 559 milhões, que quase que foi 2017, que foi 2 bilhões e 500 milhões. Então, o orçamento de 2017 para 2018 foi quase o mesmo orçamento, mas ainda eu acredito que tem uma superestimação porque não temos condições por causa da dívida que nós recebemos. Mas nós estamos priorizando no orçamento para 2018 nas áreas de educação, saúde, saneamento básico e principalmente questão de segurança. Então, esses pilares que o prefeito elaborou, a lei, diretriz orçamentária, o PPA e o orçamento, é voltado para as áreas prioritárias do município, que há uma demanda reprimida, e nós precisamos realmente agora, que também em 2018 nós vamos votar uma lei fundamental, que é a lei do plano diretor, para crescer a cidade organizada, porque nós tivemos no último mandato alguns loteamentos que foram votados aqui, criados para lá do perímetro urbano. E o que o governo anterior fez? Ele ampliou o perímetro urbano. E quando você faz isso, você cria os vazios urbanos dentro da cidade. E esses vazios urbanos é uma das grandes preocupações que nós temos. Nós temos leis aqui para ser votada, que é a lei de loteamento, que está parada os loteamentos desde 2016. Então, o orçamento do município, ele vem com um valor estimado em 2 bilhões e 559 milhões e voltado para essas áreas que é fundamental nós desenvolver com qualidade: saúde, educação, saneamento básico. Vereador, essa questão do vazio urbano, como que há alguma... O que o município pensa para resolver essa situação? Seria a construção de outros loteamentos? O que nós temos hoje, o Estatuto da Cidade,
É uma lei de 1984. Eu, inclusive, naquela época, quando vereador, é uma lei federal. E ela tinha que regulamentar um artigo da Constituição Federal, o artigo 192, aonde que o Estado e a União ela tem que preocupar com o seu vazio urbano. Ou seja, a função social da terra, a função social do terreno. E o que acontece? Nós, legisladores do Poder Executivo, nós muitas das vezes queremos agradar o A, o B ou C. Nós temos que pensar primeiro na população. Quando você cria as opções de criar loteamento, ampliando o perímetro urbano, você cria um vazio urbano. Então, o que o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor vem para o quê? Normatizar e explicar para a cidade como a cidade deve crescer. Porque você tem hoje vazios urbanos em todas as regiões, região leste, oeste, norte e sul. Só não temos vazio urbano na área central. Mas nós temos dentro da região central lotes que têm que ser cumprida a função social. Especulação imobiliária, lote de 1.000, 2.000 metros, dentro da região do hipercentro. Isso tem que ser ocupado. Nós temos aqui, por exemplo, na região leste, de frente ao centro administrativo aqui, essa grande área. A área urbana. Isso. Então ela tem que dar a função social, ela tem que dar o que? A função para aquela área. Isso. Então o vazio urbano tem que ser regulamentado agora. Inclusive nós estamos com a lei que visa agora, para nós votar agora no mês de novembro, a lei de loteamento. Por quê? Mês de dezembro. Né? Mês de dezembro. Isso. Porque o Ministério Público entrou com ação civil pública contra o governo anterior, suspendendo todo e qualquer tipo de aprovação de loteamento. Então, desde 2016, de janeiro de 2016, não tem loteamento hoje aprovado. E os que foram dados a oportunidade para ser criados, todos eles estão irregulares. Por quê? Os loteadores não cumpriram o que a lei federal fala e a lei estaduais. E o município criou-se uma lei, alterando o governo Gilmar, criou uma lei e foi parar nos tribunais. E foi suspensa, e agora o prefeito fez, como eu falei, o Odel tem essa grande facilidade e habilidade de negociar com os poderes. O que é negociar? Sentar numa mesa e discutir. Qual que é o interesse do município, o interesse da população e o que a lei fala. E a nós chamamos todas essas partes e a parte interessante que faz loteamento, para criar uma nova lei e atender o que? Principal, que é uma ação civil pública, que o município perdeu essa ação. Então ele tem que fazer uma nova lei. Então, dentro do termo de ajuste que foi feito entre o Ministério Público e a Prefeitura, é que a Prefeitura fizesse uma nova legislação que atenda todas as legislações e o interesse para que realmente essa ação civil pública torne-se efeito, porque ela está suspensa. Então, o Uberlândia não pode ter nenhum loteamento se não votar a lei. Então, é um dos fatos fundamentais que nós temos que agora primar da lei, que é criar essas novas legislações para desburocratizar e fazer com que a cidade volte a crescer. E eu sempre falo que a economia nacional, o que busca mais? É a questão hoje de construções. E se eu faço construção, tendo loteamento. Vereador, a gente vai falar sobre esse projeto novamente no outro programa. Nosso tempo já terminou. Mas com relação à saúde, e tem já o orçamento destinado para o ano que vem? A saúde é um orçamento que hoje também nós estamos buscando, é a prioridade do governo. Mas nós estamos com uma grande dificuldade que o Estado está devendo, só no ano de 2017, mais de 50 milhões. Então, há uma complicação no orçamento do município, porque nós fomos penalizados pelo Estado, mas o governo tem priorizado, inclusive algumas áreas, sacrificando algumas áreas para dar prioridade à saúde. Mas a saúde hoje é crise nacional que nós estamos vivendo. Então precisamos realmente ter pé no chão e administrar a cidade com os orçamentos próprios. Ok. Vereador, a gente fala mais sobre todos esses assuntos. Muito obrigada pela sua participação, viu? A gente agradece e chama aí a população, ao telespectador que possa participar, que o Poder Legislativo é o poder que representa você, que representa os anseios da população. E ele é fundamental quando tem a participação da sociedade. E hoje nós temos aqui grandes debates onde a população participa, inclusive das audiências públicas promovidas pelo Poder Legislativo. Obrigado e continua aí participando das sessões da Câmara Municipal de Uberlândia. E nós aqui do programa Fala Vereador também agradecemos a sua participação.